Você já ouviu falar em Afrodite? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou falar um pouco sobre essa deusa, que é uma das mais conhecidas, e sobre como foi a minha experiência quando eu trouxe a Afrodite como arquétipo principal da minha vida. A Afrodite tem naturalmente uma beleza, uma sensualidade que transborda por todos os poros. As suas principais características são a associação à fertilidade, e aqui, quando falamos fertilidade, é tanto material quanto espiritual, né? Ela é extremamente fértil. Também traz o despertar da libido, que é a nossa energia vital e também a nossa energia de conexão sexual. Desperta o poder da energia Yin, que é considerada a energia de polaridade feminina. Também ajuda muito a melhorar a autoestima, o amor próprio, a generosidade e a ternura. A grande lição desse arquétipo é olhar para si e descobrir uma profunda conexão com o amor próprio, com a autoaceitação, com o reconhecimento das próprias capacidades, para colocar essas capacidades, né, para fora, para permitir que elas venham à tona, de forma então a transformar essa pessoa numa energia aí mais alinhada com a sua essência. Por outro lado, na resistência ou no excesso da energia de Afrodite, começam a aflorar sentimentos, por exemplo, como possessividade, por ser extremamente conectiva, né? A Afrodite ela tem essa capacidade de se conectar, especialmente com o sexo oposto. Então, por ser extremamente conectiva, pode desenvolver um sentimento de possessividade em relação à pessoa amada. Pode acontecer também dessa pessoa começar a desenvolver relacionamentos não só construtivos, como também destrutivos, justamente porque acaba exacerbando demais essas características físicas. Uma outra característica é que ela pode se tornar muito competitiva em relação a outra pessoa que esteja disputando o mesmo objeto de desejo, digamos assim. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Dentro da minha experiência, quando que eu comecei a utilizar a Afrodite? Por volta de 2019, eu fazia um curso, né, de desenvolvimento pessoal, que eu faço até hoje, e dentro do grupo de alunos deste curso, algumas pessoas que já estudavam os arquétipos comentaram, né, que quando você colocasse uma figura da Afrodite na tela do celular, então poderia abrir a capacidade de receber. Porque quando nós não nos aceitamos, não nos amamos como somos, nós trancamos a capacidade de receber. Então, isso poderia ajudar muito na prosperidade. Na época, eu estava começando a estudar arquétipos de uma forma um pouco mais profunda, e eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre ela no livro O Livro dos Deuses, que fala sobre os principais deuses da mitologia. Gostei do perfil e realmente me identifiquei, vi que eu precisava das características dela na época, e isso é sempre muito importante, né? Antes de trazer algum arquétipo para a sua vida. Fazer uma pesquisa, ver se está alinhado com aquilo que você precisa desenvolver em você, ver se você será capaz de dar conta com os aspectos que emergem da nossa sombra, porque o arquétipo ele não tem polaridade positiva ou negativa, né? São os aspectos que emergem de nós mesmos para serem trabalhados e ganharem novas percepções. Também é importante entender que não basta, né, somente ter a foto ali no celular ou no computador, mas você precisa se colocar à disposição dessa energia, dessas características que deseja desenvolver em você. Então, a partir desse estudo, eu realmente decidi, então, utilizar uma imagem que eu achei bonita como protetor de celular. E realmente, para mim, foi muito positivo, assim, essa experiência foi muito positiva, porque na época eu estava passando por uma grande transformação e eu precisava me cuidar mais, eu precisava me olhar mais. E eu vejo que a Afrodite traz esse desenvolvimento do amor próprio. Eu comecei a ficar mais vaidosa, eu sempre fui, mas eu comecei a ficar bem mais vaidosa nessa época. Assim, não aquela vaidade exacerbada, mas aquela vaidade necessária de você se cuidar, de você acordar de manhã, se arrumar para você, fazer uma leve maquiagem, né, manter assim a sua aparência sempre em ordem. O desenvolvimento de amor próprio também foi bem interessante, que era algo que me faltava muito na época. Parece, como o meu arquétipo principal é o do imperador, e isso eu sei agora, na época eu não sabia, né, mas eu tinha já essa postura muito de guerreira, que remete aí ao arquétipo da justiça. Então eu tinha uma energia yang muito forte, né, uma postura sempre muito dura, muito rígida,
E a Afrodite trouxe, então, uma leveza, uma maciez nesses gestos, né? Uma suavidade, eu diria assim, que eu não estava conseguindo desenvolver na época. Por conta de uma série de questões, eu havia desenvolvido muitas barreiras na minha vida, e como eu trouxe essa energia, então essas barreiras elas foram se dissolvendo, porque eu precisava dessa leveza, eu precisava dessa suavidade que a Afrodite traz. E ela traz assim uma presença magnética, né? Faz com que as pessoas queiram estar por perto. E isso ajudou muito também no campo, e sim, ajudou bastante na minha capacidade de receber. Foi uma época em que eu consegui bons resultados na minha área, né, dos cursos online. Então, assim, eu tive muitos pontos positivos para falar sobre a Afrodite. Eu não senti muito esse lado sombra da Afrodite, né? Talvez porque no momento ali eu não estivesse em um relacionamento, então eu não senti tanto isso. Acontece mais quando você está disputando alguém, né? Ou você se sente ameaçado quando alguém chega no seu território, sabe? Mas como não era o caso, então eu não senti muito. Tanto que eu fiquei utilizando esse arquétipo por um bom tempo, assim, eu acho que fiquei mais de ano utilizando essa energia. E depois, posteriormente, estudando mais, né, eu entendi que quando você agrega as características daquele arquétipo, você pode trocá-lo por outro, se for o caso, e foi o que aconteceu. Eu comecei a testar outros arquétipos, né, e continuo testando, e futuramente eu vou trazendo aqui aos poucos os outros que eu já testei, qual foi o impacto, né, qual foi o ônus que veio junto com aquele arquétipo. Mas, a princípio, assim, eu posso dizer que a minha experiência foi muito positiva, especialmente no relacionamento comigo, no sentido de eu me cuidar melhor, de me tornar mais feminina, mais graciosa, mais suave, né, mais leve, e também me ajudou bastante a abrir essa capacidade de receber, porque eu dissolvi um pouco aquela couraça pesada de quem tem característica primordialmente yang, que é a característica da ação, né, do confronto, né? Então, ela deu uma suavizada nisso, e com isso eu consegui abrir mais o meu potencial para o receber. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até mais!